Amém, amados irmãos. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade aqui. E, excepcionalmente, nós não estamos transmitindo ao vivo a mensagem da semana 3, em virtude de nós estarmos acompanhando a Conferência Geração Santa, a Conferência de Adolescentes, e no próximo final de semana será a Conferência de Jovens. Mas estamos disponibilizando a mensagem intitulada O Mistério da Iniquidade, parte 2, para que você possa acompanhar, desfrutar e também se enriquecer através da palavra ministerial, que tem como base o falar profético, transmitido através dos nossos irmãos Pedro e Ezra. Especialmente essa mensagem, ela foi liberada na última conferência internacional em setembro, pelo nosso amado irmão Ezra Mar. E agora nós queremos trazer alguns pontos que nós cremos que são mais importantes para aplicar a todos os santos irmãos aqui da igreja em Porto Velho, assim como todos aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Antes de tudo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, para que você possa ficar acompanhando todos os vídeos que estamos postando no nosso canal. Jesus é o Senhor. Como eu falei no início, o título da mensagem é O Mistério da Iniquidade, parte 2. E os versículos propostos para leitura são lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos de 7 a 8, que falam: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ó Senhor Jesus! Na semana passada, nós vimos, dentre tudo aquilo que foi falado, nós vimos ali um rápido resumo de 7 pontos, 7 eventos que vão acontecer durante a parousia do Senhor. Então, nós nos concentramos mais acerca do que é, de como será a parousia do Senhor. E dentro desses eventos, eu vou citá-los aqui rapidamente, recapitulando aquilo que foi falado na semana passada. Esses 7 eventos, todos dentro da parousia do Senhor, que inclui o arrebatamento dos vencedores, que são colocados, são vistos como filho varão e as primícias, a grande tribulação, Cristo descendo dos ares no final da grande tribulação, a 7ª trombeta, os santos todos sendo arrebatados, agora que o arrebatamento pós-grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, então agora Cristo aparecendo na terra com exércitos vencedores, a aparição pública do Senhor com seu exército de vencedores, para então travar a batalha de Armagedon e colocar fim à presente era em que nós estamos vivendo, então estabelecer o reino milenar, onde estarão com o Senhor os seus santos vencedores. Bem, diante de tudo isso que está sendo falado, que está sendo apresentado a nós nessas últimas semanas, uma pergunta tem que ser feita. Nós temos que fazer para nós mesmos, para sentir qual tem sido a nossa postura diante de tudo isso que o Senhor tem nos apresentado, diante de todos os eventos que tem sido, que nós temos acompanhado nas mídias, através das notícias, através daquilo que tem chegado até nós. Como nós temos nos comportado? Será se isso tem nos levado, tem nos aproximado mais do Senhor? Ou nós temos vivido a nossa vida da mesma maneira que temos vivido já ao longo de muitos anos? Sempre quando chega final de ano, início de ano, por um lado eu agradeço ao Senhor por ter perseverado mais um ano.
Toda vez que chega o final de um ano, eu agradeço imensamente ao Senhor e falo: Senhor, obrigado, porque mais um ano eu perseverei, e o ano que se inicia, eu sei que a tua volta está mais próxima. Mas por outro lado também, a gente faz uma avaliação. Quantos livros eu li no ano de 2020? Eu queria fazer essa proposta para você, amado irmão. Quantos livros espirituais você leu no ano de 2020? Quantos livros da Bíblia? Eu não digo nem a Bíblia toda, mas quantos livros da Bíblia você leu no ano de 2020? Será que você conseguiu acompanhar todas as mensagens que foram oferecidas, tanto aqui no canal da igreja em Porto Velho, como no canal da Obra da Amazônia, como no Instituto Vida para Todos? Ou seja, muito conteúdo tem sido falado, muito tem sido dado. Nós temos visto aí todos os dias, já desde o início, acho que desde o mês de março, o irmão Miguel tem encaminhado áudios que chegam até nós com mensagens de edificação para nós. São vários áudios, todos os dias eu fico vendo a perseverança do irmão. Todos os dias esses áudios têm chegado até nós. Mas como nós temos nos comportado? Uma coisa é nós sabemos que tem a palavra, outra coisa é nós ouvirmos e lermos a palavra, e outra coisa mais profunda ainda é nós vivermos a realidade de tudo isso que tem sido falado. Se nós pelo menos ouvimos e lemos aquilo que está disponível a nós, com certeza algo vai estar sendo trabalhado no nosso interior, porque Deus fala, a palavra de Deus é clara, que a palavra ela é viva e ela também é eficaz. Então ela tende a causar uma transformação na nossa vida e, consequentemente, no nosso viver. Então isso vai sendo expresso, isso vai sendo visto. À medida que nós oramos ao Senhor, que nós buscamos ao Senhor, ora ao Senhor, tem um momento de oração, Deus vai falar comigo. A tendência é nós falarmos com Deus e também ver Deus falando conosco, através da sua palavra, ou até mesmo através do nosso espírito. Nós sentimos Deus falando a nós. Mas isso vai causando transformação, isso vai mudando a minha atitude. Isso vai me levando a ter um viver de realidade, um viver que expresse de fato a verdade que nós temos ouvido. E é isso que vai nos dar a bagagem suficiente para não cairmos nas amarras desse mistério da iniquidade, do iníquo, cair no falar do iníquo, cair naquilo que ele tem de forma sorrateira colocado para muitas e muitas e muitas pessoas no mundo inteiro ouvir e até mesmo se agarrar a elas. Se nós formos ver, irmãos, nunca, eu não lembro no meu período de vida, eu não lembro de eu vivenciar um tempo onde as pessoas seguem tão fanaticamente uma pessoa. Eu falo fanaticamente porque, ao meu ver, o fanatismo, ele é muito ligado à pessoa ter uma atitude, muitas vezes agressiva, grosseira. E aquele que não segue o seu ideal, ele acaba por não somente afastar do círculo, mas até mesmo ele quer aniquilar. Ele não quer ver aquela pessoa. Ele não quer aquela pessoa perto dela. E muitas vezes você vai ver o fanático tão fanático que ele deseja a morte daquela pessoa que se opõe ao seu ideal. Mas a palavra de Deus, o que ela fala? Lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus falou para nós: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, nós temos que ver qual a nossa atitude, qual tem sido o nosso, diante de tudo o que tem acontecido, qual tem sido a minha reação? Eu tenho continuado passivo ou eu quero agora ter um viver ativo? Um viver que me leve para mais perto do Senhor, um viver que me leve de fato a ser um vencedor. Nós não somos como as pessoas deste mundo.
Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, sacerdócio real. Nós não nos comportamos como as pessoas do mundo. Não devemos ser como eles que não têm esperança. Ou quando têm esperança, depositam a esperança nas coisas dessa terra, ou em pessoas, ou em homens, ou em políticas nessa terra. Mas nós somos aqueles que têm a esperança, e a nossa esperança não é desta terra. A nossa esperança está reservada nos céus. Como o próprio apóstolo Pedro falou para nós, ela está reservada nos céus para nós. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, quero encorajar vocês. Não depositem a esperança de vocês nessa terra, mas depositem naquilo que é celestial. Ó Senhor Jesus! E, voltando aqui para nós darmos continuidade à mensagem, eu só gostaria de enfatizar aqui 2 aspectos que foram bem trabalhados durante a mensagem na semana. E eu quero trazer aqui esses 2 aspectos. Um deles é acerca das 70 semanas, profetizado por Daniel. E o outro aspecto é nós valorizarmos a palavra de Deus. Primeiramente, quando se fala das 70 semanas de Daniel, nós lemos os versículos lá de Daniel 9. Daniel 9, os versículos de 24 a 27, que falam: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas. Então, vamos contando aqui. 7 semanas. E 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, o Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, Daniel traz essa revelação acerca das 70 semanas, em que nós vemos aqui 3 grupos. O primeiro grupo, 7 semanas, que está diretamente ligado à reconstrução do templo e os muros de Jerusalém, o templo e os muros. Depois, 62 semanas, que vão desde o término da construção do templo até a morte do ungido, a morte de Cristo. Somando, nós temos que ver aqui que cada semana aqui representa 7 anos, ou seja, cada dia, 1 ano. Então, 7 semanas, nós vamos ter 49 anos. Foi o tempo que levou a reconstrução do templo. Desde o decreto do rei Artaxerxes, naquela época, o império que estava dominando aquela região era o Império Persa. Já não era nem mais o Império Babilônico. Nós vemos que o Império Assírio dominou Israel, levou eles cativo. O Império Babilônico foi e levou a Judá cativo. E depois o Império Persa, ele dominou sobre toda aquela região, tanto quanto os assírios, sobre os assírios, quanto sobre os babilônicos. Se tornou um império bem maior, que veio a ser depois destruído com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi lá, então, derrubou o Império Persa. Para quem não sabe, a Pérsia hoje é o atual Irã. O país Irã ali representa a Pérsia, a antiga Pérsia. Então, o rei Artaxerxes, nessa época, ele baixou um decreto e autorizou, então, o retorno de alguns para Jerusalém, então, reconstruir o templo. Então, nesse período aí, começou a contar essas semanas. Então, e até a morte do ungido, então nós vemos 7 semanas, depois mais 62 semanas, que equivale a 434 anos,
Então, nesse período todo aí se passaram 483 anos. Porém, ficou faltando uma semana. Ou seja, ficou faltando 7 anos. E segundo a revelação que o Senhor nos deu, nós cremos que esses 7 anos ainda estão por vir. Por quê? Porque exatamente nesse período o Senhor abriu, ele parou de contar a história de Israel e entrou então a era da igreja. Então parou de contar esse período aqui de Israel e nós estamos agora exatamente na era da igreja. Lá em Romanos 11, Paulo fala que nós éramos como oliveira brava, mas nós hoje fomos enxertados na oliveira boa. Acho que é Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, que fala: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. O capítulo 11 de Romanos 11, Paulo ele discorre bem acerca dessa situação, em que nós não éramos contados como povo, mas a partir de Cristo, o Senhor abriu essa porta para os gentios, não ficou somente aquele grupo fechado ali de Israel, mas o Senhor também abriu para todos os povos essa porta. E hoje nós somos essa oliveira brava, antes oliveira brava, que fomos enxertados na raiz, nessa oliveira boa, que representa hoje a igreja. Então é a era da igreja que nós estamos vivenciando hoje. Não tem como nós discorrermos isso aqui detalhadamente, porque falar das 70 semanas de Daniel, ela vai aí não só uma, e eu acho que nem 2 mensagens. Mas o que nós temos que ficar cientes é isso. Ainda há uma semana faltando, ou seja, ainda faltam 7 anos. E de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou, nós cremos que esses 7 anos estão próximos. Então, como Paulo fala aos Tessalonicenses, nós cremos que ó Senhor Jesus, amém. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o versículo 4 em diante, vai falando, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente também, como também estáis fazendo. Irmãos, é importante nós vermos que o Senhor fala aqui, Ele vai vir como ladrão. Então nós temos que estar atentos, porque por mais que nós saibamos que são 7 anos, a palavra fala que vai vir o período de paz, e vão falar de paz e tudo mais. Nós já estamos acompanhando isso aí, os processos de paz no Oriente Médio e tal. Mas tudo isso são sinais da vinda do Senhor. Isso tudo ainda é misericórdia. Mas apenas como nós lemos lá em Daniel, na metade da semana, ele vai romper essa aliança que fez. Então ali haverá o início da grande tribulação. Então na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. Então, os primeiros 3 anos e meio, um período de paz, um período de preparação, onde muitos até mesmo serão levados e infelizmente enganados por tudo que vai ser falado. Se nós formos olhar hoje, irmãos, infelizmente muitos já estão sendo enganados.
Muitos já estão sendo enganados. Eu vou discorrer um pouco mais sobre essa questão do engano. Mas é por isso que a palavra fala que nós devemos estar atentos, vigiando, sendo esses que vigiam, estão atentos aos sinais da volta do Senhor. Porque os 3 anos e meio de grande tribulação, quando o anticristo então romper essa aliança, iniciar ali a grande tribulação, vão ser tempos muito angustiosos, tempos de muita perseguição. Então nós devemos estar atentos. E a palavra, irmãos, daquilo que é falado para nós, segundo a teologia que nós recebemos na vida da igreja, nós cremos, e nós temos convicção de que nós podemos ser esses que são arrebatados aos céus e não estarão aqui durante a grande tribulação. É por isso que a palavra é muito clara. Nós vemos que é claro quando fala lá, o Senhor fala em Mateus 24, dos sinais da vinda dele, quando ele fala os 2 personagens, que um será tomado e deixado o outro. E logo em seguida ele fala, vigiai, pois não sabeis em que dia e hora virá o Senhor. Ele fala mais que ele virá como ladrão. Aqui em Tessalonicenses, novamente, ele fala que ele virá como um ladrão que vem roubar aquilo que é precioso. Então que sejamos essas pedras preciosas de fato, que serão tomadas pelo Senhor, e serão levados, e serão tomados, arrebatados aos céus pelo Senhor. Então é a questão de nós vigiarmos. Se fosse uma questão básica, todos os crentes vão ser arrebatados ao final da grande tribulação. Então por que o Senhor fala de vigiar? Entende? Você entende? Você que está me ouvindo? Por que então a necessidade de vigiar, se todos vão ser arrebatados ao final da grande tribulação? Então é por isso que nós cremos que há sim esse caminho de sermos arrebatados antes da grande tribulação. Esses personagens que serão arrebatados antes da grande tribulação, nós podemos ver lá em Apocalipse. Apocalipse 12 mostra o filho varão sendo tomado da mulher, nasce o filho varão, então ele é arrebatado aos céus. Então a mulher é levada pelas asas da grande águia para o deserto, onde ela é sustentada ali por 3 anos e meio, 1260 dias. E nós também vemos lá em Apocalipse 14, quando fala das primícias. Quem trabalha com agricultura, eu não nasci na roça, não trabalhei com agricultura, mas a gente pergunta, a gente conversa. Inclusive os parentes da minha esposa trabalharam, os tios, os avós, pai, tudo trabalharam com roça. E a gente sempre que tem oportunidade conversa, e eles comentam, agricultura familiar, quando plantavam ali aqueles cereais, desde o milho, o feijão, os primeiros frutos, aquelas primeiras sementes que nasciam, eles colhiam ali, e geralmente são os melhores, são as melhores sementes, são os melhores frutos, e essa vai para o desfrute da casa, vai para o desfrute da família. Os outros que são colhidos é que vão ser negociados então, e claro, separa a semente para poder semear, para a próxima colheita, a parte que vai ser negociada para fazer a troca, ou trazer um dinheiro para poder sustentar a família, até a próxima colheita, mas tem as primícias, que são aquele desfrute da família, os melhores frutos, as melhores sementes. Inclusive no Antigo Testamento, havia a festa das primícias, onde o Senhor esperava que fosse levado a ele todo o melhor fruto. Olha só o Senhor aqui mostrando, as primícias eram do Senhor, o desfrute do próprio Deus. Então, da mesma forma, nós devemos ser esses que se preparam para ser essas primícias e serem tomadas pelo Senhor, serem arrebatadas para o desfrute do Senhor nos ares. Irmãos, não queiramos ficar aqui na grande tribulação. Agora, outra característica que eu gostaria de colocar aqui é valorizar a palavra de Deus. Por quê? Como é que nós sabemos de tudo isso? Como é que nós sabemos da grande tribulação? Como é que nós sabemos de 7 aspectos que irão acontecer na parousia? Tudo isso
está contido na palavra. E a palavra, não somente a palavra na letra, mas uma palavra revelada. Está sobre os ombros de muitos irmãos. Muitos irmãos mesmo. A gente não consegue enumerar todos eles. Né? Até mesmo na leitura que nós fizemos, foi destacado alguns desses mestres da Bíblia que nos ajudaram a entender melhor a palavra, né, sobre a qual nós estamos sobre os ombros deles. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Isso, aqui. Foi na página 45 do Alimento Diário. Ele cita aqui, por exemplo, G.H. Pember, Robert Govett, David Penton, né? E nós ainda temos os nossos irmãos Watchman Nee, Witness Lee, o nosso irmão Dong, e hoje, ainda mais, o irmão Ezra, o irmão Pedro, o irmão Miguel, o irmão André. Nós estamos sob o ombro de todos esses irmãos que laboram na palavra, e o Senhor também fala através deles, traz revelação, e isso chega até nós de maneira mais clara. Então nós devemos valorizar isso aí. Por quê? Em 1 Timóteo, o capítulo 5, os versículos 3 e 4. Acho que é 1 Timóteo. Não, perdão. Capítulo 11, versículos 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aí o versículo 6 fala: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, né, ficaram falando tagarelices, coisas que não promovem a economia de Deus, coisas que não promovem o serviço de Deus na fé. A palavra serviço aqui, né, no original é economia de Deus, ou seja, não promove a economia de Deus na fé, não promovem a fé nos eleitos de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que nós precisamos ter revelação da palavra. Para não sermos enganados. Para não sermos levados por correntes de doutrinas. Efésios 4. O versículo 12 em diante fala. Versículo 11, a partir do 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, não ser como crianças agitadas de um lado para o outro. Ouve aqui, é isso mesmo. Aí, ouve do outro lado, não é mais aquilo, é isso aqui. Não, nós devemos estar claros, certos e convictos da palavra do Senhor. Ela precisa estar gravada em nossos corações, para que não sejamos enganados pela iniquidade. Voltando, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Os versículos 2 e 3 falam: a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos,
Ninguém de nenhum modo vos engane. Como é que nós vamos ser enganados? Nós podemos ser enganados se nós não conhecemos a verdade. Então nós vamos ser enredados, iludidos e levados a seguir uma doutrina, a seguir uma ideologia, pensando ser ela a verdade. E nós temos que crer e ter a convicção de que a única verdade é Deus. A única verdade está na palavra de Deus. Ele tem que ser a nossa realidade. Não podemos ser enganados, ser levados. Versículo 4, o qual se opõe, né, aqui fala do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? Olha só aqui, Paulo está escrevendo a segunda epístola para buscar alinhar os irmãos de Tessalônica a se deter na verdade. Irmãos, olhem, Paulo ficou um período com eles lá em Tessalônica. Depois Paulo saiu, mas mesmo assim, Silas e Timóteo continuaram lá em Tessalônica. E depois Paulo ainda escreveu epístolas para os irmãos. Irmãos, o que eu estou falando isso? É para perceber, irmãos, que a palavra, a verdade, ela é muito ampla. Não é algo que você em um dia vai ter convicção de tudo. Mas é algo que pode ser que leve determinado período de tempo para você estar claro de todas as verdades da palavra. Eu acho que é lá em Daniel mesmo, Daniel 9. É uma porção que me chama bastante atenção. Quando ele vai falar sobre as 70 semanas, ele colocou, né, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, Daniel entendeu pelos livros. Não foi algo que ele teve uma visão ou sonhou. Ele teve visões e teve sonhos. Mas em relação às 70 semanas, ele entendeu através dos livros. A revelação chegou para ele através dos livros. E como ele fala, ele entendeu. Entendi pelos livros. Irmãos, tem certas coisas acerca da verdade do Senhor que nós precisamos gastar tempo, investir tempo. Melhor falar a palavra investir tempo, lendo a palavra do Senhor, para que isso se torne mais claro, para que eu não venha ser enganado pelo iníquo, para que eu não venha ser enredado pela iniquidade, como fala no versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? Ou seja, o que é que o detém? No versículo 6, Paulo fala, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Mas Paulo não deixa aqui na palavra claro o que é que o detém. O que tem chegado para nós até hoje é que o que detém ainda são as leis, os costumes, a moral que está ainda baseada na Bíblia. A cultura ocidental aqui nas Américas, a lei, a Constituição, muitas coisas ainda estão baseadas na palavra de Deus. No preâmbulo da nossa Constituição, a Constituição brasileira fala sobre Deus. Fala de Deus. Ou seja, né, as leis ainda estão permeadas com as verdades bíblicas. Porém, se nós formos ver a palavra, vai chegar um momento que, aos poucos, isso vai caindo. Não adianta nós tentarmos fazer aqui uma abordagem política para que as coisas sejam seguradas, porque o que há de acontecer, vai acontecer. Não tem para onde nós escaparmos. Nós só temos que nos apegar à verdade. E ele vai falando aqui, versículo 8,
Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Notem aqui, irmãos, Paulo, ele enfatiza bastante aqui que ele é um mentiroso, mas vão ser poder, sinais, prodígios da mentira. Ou seja, coisas essas que vão enganar muitos. E somente aqueles que estão realmente firmados na verdade é que vão saber discernir. Isso aí não é de Deus. Isso aí eu não posso seguir. Isso aí eu não posso aceitar. E é a partir daí que começa a surgir muita perseguição. Porque você vai contra essas coisas. E se nós formos contra, com certeza haverá perseguição. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só, irmãos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Irmãos, aqui nós vemos dois lados. Aqueles que dão crédito à mentira e aqueles que dão crédito à verdade. Nós temos que ser esses que dão crédito à verdade e também que propagam a verdade. Não é fazendo política, mas é pregando o evangelho. Mostrando para as pessoas que elas são pecadoras e que elas precisam aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador da vida delas. Trazendo elas para um viver normal da igreja, a ter comunhão com os santos, a ler a palavra e a orar. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa missão, dar crédito à verdade, nos apegar à palavra e buscar o máximo de pessoas, pregar o evangelho para o máximo de pessoas possível, para que eles também venham fazer parte desse grupo de vencedores. Ó Senhor Jesus! Mas ainda, irmãos, às vezes as pessoas se enganam, né, e vão se apegando a falatórios inúteis. 2 Timóteo 2,16... Paulo adverte ali, Timóteo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Capítulo 4, versículo de 1 a 3. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu poder, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, e todo ensinamento, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, vão querer ouvir somente aquilo que satisfaz. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, eu estava assistindo reportagem esses dias, né, determinados coachings que tem aí fora, que tentam motivar as pessoas, mas as pessoas vão às raias do absurdo, né, como alguns que falam para as pessoas e elas vão e praticam. A pessoa ficar nua na frente da TV, assistindo o coaching, falando yes, 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 para buscar o quê? Uma realização pessoal. Para buscar felicidade, para buscar motivo, né, estar bem com ela mesma. Eu pergunto, isso vai trazer felicidade? Isso vai trazer plenitude? Não vai, não vai. Ou seja, as pessoas estão perdidas, a ponto de ouvir aquilo que traz prazer para ela, ou às vezes é fácil de fazer, e elas vão praticar, na inocência, na ignorância, de achar que aquilo vai resolver o problema da vida dela. Mas não. Versículo 4 de 2 Timóteo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha aqui, fábulas, nós podemos traduzir hoje, na nossa época atual, as fake news. São muitas fake news, é muito vídeo, é muita corrente, muito texto de corrente que é enviado. Muita figurinha, né? Hoje a pessoa tudo é figurinha. É imagens, tudo isso aí criando correntes, aí as pessoas vão enviando, tem notícia antiga, que as pessoas enviam pensando que ainda são coisas que estão acontecendo. Não, irmãos,
vamos estar atentos. Né? Vamos estar atentos e apercebidos. Não cair nessas ondas aí, são muitos e muitos vídeos falando muitas coisas, que tem, às vezes, a ideia de verdade, mas por trás é tudo uma mentira. A única verdade está contida na palavra do Senhor. Vamos ouvir os nossos profetas, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem falado para nós. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos e enganadores. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Ou seja, ensinando o que não devem por torpe ganância. Por último, Oséias. O tempo já estourou. Mas em Oséias, capítulo 4, versículo 1 fala assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Versículo 6: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E o versículo 14: Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes, com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Irmãos, nós precisamos buscar e conhecer o Senhor. Como fala lá em Oséias 6, versículos 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, busquemos em conhecer o nosso Senhor. Busquemos em ter entendimento acerca da sua palavra. Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Vamos nos apegar ao Senhor. Vamos ver aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós temos hoje a vida da igreja com muita palavra. Nós temos as nossas tradições, como tem sido bastante enfatizado. Vamos valorizar ela. Nossas tradições estão ligadas à palavra que é falada no nosso meio. Irmãos, é muita mensagem, muita palavra falada no nosso meio. Os nossos hinos. Irmãos, os nossos momentos de oração. Encorajo você, reúna-se com a sua família. Pelo menos uma vez por semana, realize o culto doméstico. Ore com a sua família. Gaste tempo com a sua família. Não é oração ali só na mesa de jantar ou na hora do almoço, não. Aquela oração rápida, não. Mas é investir tempo em oração, tempo na oração. São tantas as necessidades de oração. Então, ore ao Senhor. Vá à palavra. Nós temos os nossos hinos, maravilhosos os nossos hinos, irmãos. São tantos hinos. Vamos valorizar os nossos hinos. A irmandade, vamos lembrar de estar cuidando uns dos outros, de estar visitando uns aos outros, de estar tendo comunhão uns com os outros. É nessas comunhões que muitas vezes surgem dúvidas. Nosso contato com o irmão, ele vai lá e vai falar: puxa, irmão, eu não entendi exatamente o que é essas 70 semanas, ou como é que é a parousia. E é na comunhão que nós somos ajudados a que haja entendimento da palavra. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Eu sozinho não consigo. Pode ser que você sozinho também não consiga. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Para que assim possamos ser esses vencedores. Para que assim possamos também vigiar juntos. Irmãos, é muito melhor nós estarmos em uma vigília juntos do que sozinhos. Estamos apercebidos e vigilantes juntos com a igreja. Vigiar juntos. Irmãos, é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso do que estar sozinho. Claro, o momento agora nos impede de estarmos todos juntos, mas nós temos os meios para estarmos juntos. As famílias podem estar juntos, aqueles irmãos que já estão frequentemente próximos uns aos outros também podem aproveitar o momento para estar juntos. Irmãos, mesmo em meio a toda essa pandemia que paralisou muita coisa, vamos perseverar, vamos cuidar uns dos outros e vamos avançar em conhecer e entender mais a palavra. Conhecer o nosso Deus e entender mais da sua palavra, da sua revelação. Vou orar aqui e então encerrar a mensagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa porção, pela palavra.
Senhor, e também nós queremos aqui abençoar a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que estão inscritos no nosso canal, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, levando o Senhor a cada dia a conhecer mais a Tua Palavra e ter mais entendimento acerca, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, conhecer mais a Ti e entender mais a Tua Palavra. Senhor, em Teu nome, nós oramos e pedimos. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Deus te abençoe. Amém.